Senhoras e senhores, hoje, dia 5 de novembro de 2021, às 10 horas e 19 minutos, vamos dar continuidade no trabalho do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Conceição de Macabu, apresentando via audiência pública online a versão preliminar do PMGIRS, que é o planejamento que vem sendo desenvolvido para o município. Um pouquinho aqui das regras do evento, o qual tem uma previsão de duração de 90 minutos. A discussão com o público ela é proporcionada basicamente de duas formas. Aqueles que estiverem inseridos na plataforma do Teams podem preencher o chat, que no final da apresentação vai ser aberto um momento para que sejam feitas as respostas das considerações apresentadas. E uma outra forma de participação da sociedade também é via oral. No final da apresentação, vai ser disponibilizado para quem tiver interesse um período de 1,5 minutos para as considerações. A pauta desta apresentação da audiência pública se trata de, inicialmente, falar um pouquinho da introdução do planejamento que foi desenvolvido, sobre a caracterização do município, o diagnóstico do arcabouço legal envolvendo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos, envolvendo apresentar sobre os aspectos operacionais, a prospecção e definição dos cenários de referência, a identificação de áreas favoráveis à disposição final de rejeitos por meio de uma análise multicriterial das características espaciais do município e também de atos normativos regulamentares, prospectivas e diretrizes técnicas para a implementação do planejado, as metas do planejamento, envolvendo a apresentação das ações, dos programas, projetos e ações, as estimativas de custos para a implementação do planejado, os mecanismos que visarão possibilitar o monitoramento e a avaliação do plano e o processo de revisão e atualização. Por fim, falaremos um pouquinho das considerações finais de modo geral do trabalho que foi desenvolvido para o município e a referência de construção dessa apresentação. Um pouquinho dos conceitos do trabalho. O que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos? A Política Nacional de Resíduos Sólidos se trata da Lei 12.305 de 2010, que traz alguns regramentos frente à gestão pública envolvendo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, o que traz a obrigatoriedade do poder público municipal estar desenvolvendo aí os seus PMGs. Sigla definida para contextualizar quanto ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E o que é um PMGs? O PMGs é um instrumento de planejamento que traz instruções e diretrizes para que o poder público municipal venha desenvolver suas ações no sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Comumente são feitos planejamentos para o período de 20 anos, envolvendo prazos imediato e curto, médio e longo. Quais os objetivos? O principal objetivo de desenvolver esse tipo de instrumento de planejamento para o município está atrelado em atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como também garantir o desenvolvimento sustentável quanto às ações envolvendo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. O porquê elaborar o plano? A elaboração de um plano está atrelada principalmente no fato de que ter um instrumento de planejamento desse porte faz parte de condicionantes para que o município venha a ter acesso a recursos e financiamentos, tanto do governo federal quanto do estado.
envolvendo a área de resíduos sólidos. Uma nota aqui apenas para contextualizar o panorama do nosso país é que quase metade das cidades brasileiras não possuem plano para os resíduos sólidos. Aqui eu vou falar um pouquinho das etapas do projeto. Inicialmente, em 16 de novembro de 2020, foi assinada a ordem de serviço que proporcionou o desenvolvimento dos trabalhos. Posteriormente, foi feito o produto 1, definido como plano de trabalho e plano de mobilização social, que trata-se de nortear o desenvolvimento de todas as atividades do projeto, assim como também apresentar como que seria garantida a participação social na construção do plano, tendo em vista que é uma obrigatoriedade das políticas públicas. Posteriormente, foi desenvolvido o produto 2, legislação preliminar. Em seguida, o produto de caracterização municipal, o 3, que foi validado em abril de 2021. Posteriormente, o diagnóstico municipal participativo. Em seguida, o prognóstico. E, em consequência de todos esses outros produtos, foi feita uma consolidação dos materiais construídos e montada a versão preliminar do PMGIRS, o produto 6, que é objeto dessa audiência pública. Também foi desenvolvido e está submetido para análise o produto 8, que é definido como o manual operativo do PMGIS, construído a partir das informações inseridas no produto 5. Este produto ele visa proporcionar como o município vai desenvolver as ações sugeridas no planejamento que foi desenvolvido. Ele traz de forma mais simplificada e clara em processos a atuação do poder público municipal para garantir a implementação de tudo o que foi planejado. Frente às próximas etapas do trabalho, após a audiência pública, com o conteúdo validado e tendo em vista todas as considerações apresentadas, é construída a versão final do plano, produtos. Todo o conteúdo desenvolvido, o município tem dentro do pacote de serviço o acesso a 2 minutos que vão possibilitar que ele submeta o planejamento para a Câmara Municipal de Vereadores para que ele venha a ser instituído e garantir a sua implementação e execução. Nessas lâminas eu vou falar um pouquinho do conteúdo que está inserido nesses outros 4 produtos que serviram de referência para a construção da versão preliminar do plano. O produto 2, legislação preliminar, validado em março de 2001, trouxe informações quanto à legislação federal, estadual e municipal envolvendo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Posteriormente, foi feito um levantamento e análise dos contratos envolvendo os prestadores de serviços na alçada do sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, e com todo esse conteúdo desenvolvido, foi feita uma análise integrada dos aspectos legais, normativos e regulamentares, visando trazer informações norteadoras para o poder público municipal quanto às suas ações envolvendo o seu arcabouço legal. Em seguida, foi desenvolvido o produto 3, apresentando as informações quanto localização e acessos ao município, um breve histórico também, visando conhecer a dinâmica cultural do município, turismo, cultura e lazer, as características do meio físico, quanto ao ordenamento territorial e administrativo, e, por fim, trouxemos algumas macroinformações socioeconômicas
visando também o conhecimento de alguns indicadores do município, tais como saúde. Quanto ao diagnóstico municipal que foi desenvolvido, nessa fase do projeto foi feito um levantamento em loco também para obtenção de informações. Nele apresentamos quanto ao diagnóstico dos resíduos sólidos, frente aos serviços públicos, apresentando os procedimentos operacionais dos serviços que são prestados, quanto aos indicadores de desempenho, quanto ao sistema de cálculo dos custos dos serviços públicos envolvendo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, as formas e limites de participação do poder público, quanto à identificação dos passivos ambientais existentes, e também foram verificadas ações que envolvem mitigação de emissão de gases do efeito estufa, ações preventivas e corretivas, e também a existência de ações de emergência e contingência quanto aos serviços prestados envolvendo o manejo de resíduos sólidos. Com todo o conteúdo desses outros 3 produtos, foi possível a contratada conhecer o município de modo geral e, enfim, desenvolver o seu planejamento. Inicialmente, foi feita a prospecção dos dados de geração de resíduos, posteriormente, desenvolvido a projeção dos cenários de referência, tratando-se basicamente de apresentar 2 formas de planejamento, envolvendo o cenário planejado e não planejado, contextualizando o comportamento frente às diversas tipologias de resíduos inseridas no planejamento, o estabelecimento de metas e objetivos do plano, quanto à organização das ações e programas a serem desenvolvidos nas fases do plano, a adoção de indicadores para monitoramento, controle e avaliação do sistema, quanto ao planejamento orçamentário para o horizonte de 20 anos, e, por fim, os aspectos de planejamento envolvendo o processo de revisão e atualização do plano. Via de regra, uma obrigatoriedade das políticas públicas é que, nesse tipo de instrumento de planejamento, deve haver o controle social, garantindo a participação da sociedade no processo de construção, que é possibilitado por meio dos eventos públicos do plano. Em 28 de julho foi feita a apresentação do produto 4, Diagnóstico Municipal Participativo. Posteriormente, em 19 de agosto, apresentamos o produto de prognóstico e, neste momento, a versão preliminar do plano. Para a consulta pública, foi proporcionada a disponibilização de arquivos digitais da versão preliminar do plano no website, que foi construído para garantir o controle social do PMGIRS de Conceição de Macabu. Também foi enviada uma via física para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E, neste momento, posterior à consulta pública, é feita a audiência pública online. Aqui eu apresento um registro da interface do website que foi desenvolvido para o plano. Neste website tem um campo que é desenvolvido para proporcionar consulta pública, onde os munícipes têm acesso a um formulário de contribuições para nos enviar as sugestões, questionamentos ou contribuições, proporcionando assim o processo de construção do plano em atendimento com as políticas públicas. A partir dessa parte da apresentação, eu vou falar um pouquinho de modo geral, em forma de síntese, propriamente dito, do que foi desenvolvido no produto 6, versão preliminar do plano. Quanto à caracterização do meio físico, foram verificados os aspectos físicos e quanto aos recursos naturais. Frente aos aspectos físicos, contextualizamos sobre a geologia, a geomorfologia do município, o relevo, pedologia. Quanto aos recursos naturais,
apresentamos sobre as águas superficiais, a hidrogeologia, os recursos minerais, os vegetais e também quanto às áreas de proteção especial e unidades de conservação. Todo esse conteúdo foi obtido para que fosse proporcionada a construção de uma fase do projeto, denominada de identificação de áreas favoráveis à disposição final de rejeitos, para que o município conheça os aspectos envolvendo a favorabilidade para estruturar aterro sanitário no seu território. Quanto ao diagnóstico do arcabouço legal, no item 3.1, vamos falar um pouquinho das restrições, determinações, a localização de infraestruturas do sistema de manejo de resíduos, atrelado ao que eu mencionei anteriormente na lâmina passada dessa apresentação. Foram verificados os diversos regramentos poderiam trazer algum tipo de impeditivo na hora do poder público municipal estruturar o seu sistema espacialmente, onde verificamos quanto à reserva particular do patrimônio natural, Água Clara 1, que é uma unidade de conservação e de proteção integral, o Plano Diretor Municipal de Conceição de Macabu, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Santo Antônio, a APA do Procura, a Estação Ecológica do Monte Cristo, o Parque Municipal de Piabas, a PNM Dr. Milne Ribeiro e também a área de relevante interesse ecológico do São Henri. No item 3.2 vamos falar um pouquinho das definições acerca da classificação de pequenos e grandes geradores e a devida responsabilização destes. Foi verificado no arcabouço legal do município a inexistência de classificação para as tipologias de resíduos envolvendo os resíduos sólidos domiciliares e comerciais, os resíduos volumosos, os resíduos de serviços de saúde e também para os resíduos da construção civil. E nesse sentido, o planejamento sugere o aprimoramento, sendo primeiramente desenvolvido um cadastro de todos os geradores para as diversas tipologias de resíduos, trazendo para o município informações quanto à geração dessas tipologias de resíduos. Um outro aspecto também é na devida responsabilização quanto aos resíduos de serviço de saúde e também quanto aos resíduos da construção civil, que merece destaque quanto à classificação, tendo em vista as obrigatoriedades previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto ao grande gerador ser responsabilizado pelas suas práticas. Posteriormente, vamos falar um pouquinho da existência e conformidade legal de metodologia de cobrança pelo serviço de manejo de resíduos sólidos divisíveis. Não foi verificado nenhum mecanismo de cobrança pela oferta dos serviços, tendo em vista que o poder público municipal oferta para a sociedade a prestação desse serviço por meio de empresa terceirizada. E nesse ponto aqui vale destacar que o poder público municipal precisa criar um mecanismo de cobrança de forma contributiva, ou seja, cobrando aquilo que o contribuinte gera. E isso pode ser proporcionado por meio de mecanismos e fórmulas para o município fazer as estimativas de o quanto deve ser cobrado. Quanto à existência e conformidade legal de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em âmbito municipal, não foi verificada a existência de agência ou órgão para possibilitar a regulação e fiscalização dos serviços envolvendo a temática de resíduos sólidos. A Lei Municipal 1564 de 2018 atribuiu a fiscalização, acompanhamento e controle da execução e vigência dos contratos e convênios e outras formas de parcerias
para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública, definida neste instrumento de planejamento com a sigla SENSUP. Em âmbito estadual, destacamos a Agenersa, que é uma agência reguladora de energia e saneamento básico do Estado do Rio de Janeiro, que foi criada, estruturada por meio da Lei Estadual 8.638 em 2019. E dentro da Agenersa, destacamos também a Câmara de Resíduos Sólidos, que é uma seção com competência estadual e legal para exercer a regulação de aterros sanitários regionais formados por consórcios públicos para a gestão dos resíduos sólidos. Quanto à existência e conformidade de controle social, foi verificado o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o planejamento sugeriu o aperfeiçoamento dele através da criação de uma Câmara Técnica de Saneamento Básico, visando garantir e facilitar o controle social envolvendo a temática de resíduos sólidos. Aqui eu destaco que tratamos do saneamento básico porque resíduos sólidos faz parte de uma das vertentes do saneamento básico. Quanto à existência de arcabouço legal necessário, a reestruturação de diferentes e inovadoras formas de prestação de serviço, não foi verificado a existência de programa de parceria público-privada no arcabouço legal do município. E, em contrapartida, também destacamos a Lei Municipal 1538, de agosto de 2018, que disciplina a participação do município em consórcio público. Quanto aos contratos, convênios e programas para a gestão dos resíduos sólidos e da limpeza urbana, nesse sentido aqui, visa verificar a facilidade e a praticidade na obtenção de informações de acompanhamento dos contratos. O planejamento também sugeriu uma melhoria quanto à transparência e facilidade na obtenção de informações envolvendo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Quanto ao diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos. No item 4.1, falaremos um pouquinho da caracterização dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos para as diversas tipologias de resíduos inseridas no levantamento de campo e também obrigatórias de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quanto aos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, destacamos que a coleta convencional ela é delegada para a empresa FGC, Pavimentação e Construção. A coleta seletiva não existe, assim como também não foram verificadas práticas de triagem e compostagem envolvendo essa tipologia de resíduo. A reciclagem ela é proporcionada por meio de catadores informais e a disposição final ela é delegada para a empresa Madalena Tratamento de Resíduos Urbanos. Quanto aos resíduos da limpeza urbana, a coleta é realizada também pela FGC. Não foram verificadas as práticas de triagem e compostagem e a disposição final também é realizada na MTR, que fica localizada no município de Madalena. Não foram verificadas práticas de coleta de resíduos volumosos, assim como também a triagem. E a disposição final, ela foi verificada práticas inadequadas de descarte distribuída no município. Quanto aos resíduos do saneamento básico, não foi verificada a prática de coleta, triagem e a disposição final dos resíduos originados no serviço de saneamento básico é realizada diretamente no corpo hídrico. Frente aos resíduos de serviços de saúde, destacamos que o serviço é delegado para a empresa Pro Ambiental Tecnologia.
Quanto aos resíduos da construção civil, foi verificada a atuação do Poder Público Municipal através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Pública, proporcionando o serviço de caçamba para fazer o descarte e o direcionamento devidamente adequado. Não foi verificada a triagem dessa tipologia de resíduo e a disposição final é delegada para a Madalena Tratamento de Resíduos Urbanos. Aqui eu vou falar um pouquinho quanto à classificação dos resíduos sólidos urbanos. Destacamos os resíduos secos, que são definidos como aqueles que têm um potencial de reciclagem. Os úmidos, aquela fração de resíduos composta por material orgânico. E rejeito é aquela fração contaminada envolvendo as embalagens que não se preservam secas, aqueles resíduos úmidos que não são direcionados para compostagem e nem podem ser processados juntamente com as demais tipologias de resíduos. No planejamento também foram apresentadas informações envolvendo a composição gravimétrica e por conta da pandemia da Covid-19 não foi possível fazer uma análise gravimétrica no município com os resíduos gerados devido à proximidade e os riscos associados ao contágio com a Covid. E nesse sentido foram utilizadas informações inseridas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro, onde foi possível verificar a composição física dos resíduos sólidos urbanos conforme apresentado à esquerda. A partir das informações do Plano Estadual de Resíduos, foram feitas duas outras classificações para direcionar a atuação da empresa no planejamento. Verificamos as frações envolvendo somente os resíduos secos, que são os passíveis de reciclagem, e os resíduos úmidos, aquele que envolve inicialmente a matéria orgânica e outros. Outros seriam aquelas tipologias de resíduos que não possuem nenhuma alternativa para processamento e recuperação. Quanto à geração per capita, a partir das informações disponibilizadas pelo município de Conceição de Macabu, foi possível obter uma média de 0,752 kg por habitante dia, através de informações envolvendo a geração de 2016, 2017, 2018, 2019 até o ano de 2020. Quanto à prospecção e definição dos cenários de referência, aqui vamos falar um pouquinho em síntese quanto ao prognóstico que trata das projeções envolvendo as diversas tipologias de resíduos inseridas neste instrumento de planejamento, também a partir de critérios técnicos. O horizonte do projeto envolve inicialmente o Marco Zero, 2021, o período imediato, também em 2021, entre 2022 e 2026, o prazo curto, entre 2027 e 2030, o prazo médio, e entre 2031 e 2041, o prazo longo, e por fim, o final do horizonte de planejamento. Eu reforço que uma informação inserida no planejamento é que todas as estimativas envolvendo as tipologias de resíduos consideraram o período de 2022 a 2041 para detalhamento para fins de projeto. O ano de 2021 foi inserido no planejamento apenas para nortear o poder público municipal quanto à ação envolvendo os mecanismos de cobrança pela oferta dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, tendo em vista o atendimento a uma obrigatoriedade legal que foi originada a partir do Marco Legal do Saneamento Básico, a Lei 14.026 de 2020. Quanto à prospecção e cenários de referência do sistema, que eu vou mostrar um pouquinho dos diversos critérios que foram adotados para estruturar o planejamento, foi verificado os aspectos envolvendo a fiscalização e regulação, a estrutura institucional do município, a educação ambiental e sensibilização, as ações para reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar o uso dos resíduos sólidos, quanto ao crescimento populacional
tendo em vista a população atendida, envolvendo também a geração para as diversas tipologias de resíduos correlacionadas com a população envolvida no processo de geração dos resíduos. Quanto à destinação final de resíduos sólidos, quanto às formas de prestação dos serviços, e envolvendo todos esses outros critérios, a legislação aplicável. Uma informação importante também para a fase de prognóstico é a classificação gravimétrica, por isso que apresentamos ela novamente aqui, que ela serve de norteadora para a realização das estimativas da estrutura do município, envolvendo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Para fins de projeto, utilizamos basicamente as informações apresentadas no gráfico simplificado 1 e 2. Aqui eu vou falar um pouquinho da geração per capita das diversas tipologias de resíduo inserida no planejamento. Quanto aos resíduos sólidos domiciliares, eu tratei anteriormente, por conta de ser o mais significativo nesse tipo de planejamento, envolvendo a geração de 752 gramas habitante dia. A partir de informações do PERS do Rio de Janeiro, também obtivemos a geração de resíduos à construção civil da região, quanto aos resíduos volumosos, quanto aos resíduos de serviços de saúde e também envolvendo o sistema de logística reversa obrigatória, envolvendo os eletroeletrônicos, as pilhas, as baterias, as lâmpadas e os pneus inservíveis. Quanto ao prognóstico populacional, aqui eu destaco que para o município de Conceição de Macabu foram feitas análises também envolvendo 5 metodologias, e dessas 5 metodologias, a que apresentou o melhor comportamento foi a projeção aritmética, e aqui apresentamos o resultado do crescimento populacional da população urbana e rural. Essa projeção foi verificada uma evolução durante o horizonte de projeto, tendo em vista as informações de 2041, onde a população urbana cresceria 20,65% e haveria um decrescimento de 3,83% na área rural. Quanto aos resíduos sólidos domiciliares, aqui eu vou mostrar o gráfico do comportamento nos dois cenários de referência do projeto, que seriam o cenário não planejado e planejado. No cenário não planejado, seria aquele onde a sociedade manteria o comportamento praticado e seguiria uma tendência de crescimento, onde pode ser verificado que atingiria uma geração per capita em 2041 de 839 gramas por habitante dia. E a partir das ações sugeridas no planejamento, em 2041, pode ser verificado uma geração significativamente inferior de 797 gramas por habitante dia. Observa-se nesse gráfico que, ao longo dos anos, no cenário planejado, há um decrescimento que será decorrente da atuação do poder público municipal na implementação do plano de resíduos que está sendo desenvolvido para ele. E isso, claro, que também é correlacionado com a conduta da sociedade, tendo em vista a conscientização ambiental. Posteriormente, a partir das informações apresentadas anteriormente, podemos ver a geração anualmente dos resíduos sólidos domiciliares, e fazendo uma análise de modo geral, é possível obter que no cenário não planejado teria uma geração de 1,70% superior ao cenário planejado, o que resultaria em um quantitativo no final do planejamento de 528 toneladas de resíduos sólidos gerados pela sociedade. Nessa lâmina da apresentação, eu vou falar um pouquinho quanto às estimativas frente à destinação dos resíduos sólidos domiciliares, envolvendo o cenário não planejado e planejado, tendo como referência o comportamento das gerações para o ano de 2041. Verificamos aqui que
frente aos resíduos recicláveis, com a ausência de implementação do planejado, uma geração de 2,01% daqueles que são passíveis de serem recuperados, de compostáveis de 0,5%, e isso resultando em um direcionamento de 97,50% de resíduos para o aterro sanitário. Quanto ao cenário planejado, tendo em vista a implementação do planejado, observa-se que haveria uma maior recuperação de resíduos secos, totalizando uma fração de 12,70%, de compostáveis, que seria aquela matéria orgânica enviada para o processo de compostagem, de 1,49%, e recuperada também. E tudo isso, todas essas ações, resultariam em uma redução significativa no quantitativo de material que é direcionado para ser aterrado, refletindo também nos custos que o poder público municipal teria para fazer a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares. Aí verificamos que no cenário não planejado teria uma fração de 97,50% direcionado para aterro sanitário e no cenário planejado uma fração apenas de 85,81%. A partir dessa lâmina eu vou falar um pouquinho de modo geral de algumas tipologias de resíduo inserida no planejamento, mostrando o comportamento da geração nos 20 anos de planejamento. Aqui em tela verificamos quanto aos resíduos volumosos, onde observa-se que em 2041 teria uma geração de 844 toneladas, quanto aos resíduos de serviços de saúde, acompanhando o crescimento populacional também, haveria uma geração em 2041 de 56,28 toneladas por ano, e posteriormente aqui frente aos resíduos da construção civil, acompanhando também o crescimento populacional e a geração per capita dessa tipologia de resíduo. Em 2041 teríamos pouco mais de 7 mil toneladas por ano gerados. Posteriormente, eu vou falar um pouquinho quanto à identificação de áreas favoráveis à disposição final de rejeitos, que trata-se basicamente de verificar as condições espaciais a partir de análises multicriteriais de dados, conforme eu mencionei anteriormente, daquele subsídio de informações do produto 3, foi possível obter que o município tem uma desfavorabilidade de 94,25% para estruturar aterro sanitário, em cerca de 5,54% tem alguma favorabilidade, contudo, existem restrições que devem tomar nota o poder público municipal, caso ele queira estruturar e ter atenção nos impeditivos para implementar um aterro sanitário nessas áreas, e as áreas com favorabilidade resultarem em 0,21%. Isso normalmente está correlacionado com os aspectos envolvendo a inclinação das áreas e também a quantidade de corpos hídricos inseridos no território do município, que afeta bastante a possibilidade de implementação, tendo em vista que a distância mínima para estruturar aterro sanitário em corpo hídrico é de 200 metros. Quanto às perspectivas e diretrizes técnicas, aqui apresentaremos um conjunto de instruções e indicações que deverão ser seguidas pela municipalidade, envolvendo os aspectos institucionais e gerenciais, os legais, os socioeconômicos e de cobrança pelos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, os socioeducacionais e ambientais e os operacionais e as especificações mínimas a serem adotadas durante a prestação do serviço. A reestruturação administrativa, foram feitas sugestões para o Poder Público Municipal criar uma comissão permanente de resíduos sólidos, categorizada em membros executivos e participativos. Os membros executivos seriam aqueles que possuem uma relação diretamente
com a prestação dos serviços envolvendo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Também foram feitas sugestões quanto ao órgão colegiado, a exemplo, a criação da Câmara Técnica de Saneamento Básico, conforme mencionado anteriormente, a reestruturação das ouvidorias municipais e também envolvendo os fundos atrelados ao sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Também foi sugerido no planejamento a criação de um sistema informatizado e georreferenciado, visando garantir a alimentação e a centralização de informações quanto ao sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Quanto à regulação e fiscalização, aqui apresentamos um fluxograma da operacionalização também da proposta para proporcionar a regulação e fiscalização dos serviços, tanto interno quanto externo. Verifica-se aí a atuação dos prestadores de serviços e do gerador, os quais são suscetíveis à fiscalização externa e regulação também por parte das agências e também do poder público municipal. Tudo isso para garantir que as ações do planejamento também sejam implementadas. Quanto ao sistema informatizado e georreferenciado de resíduos sólidos sugeridos para a Conceição de Macabu, destacamos aqui que a compilação das informações será de responsabilidade da Censup, com o objetivo de executar e operacionalizar esse sistema, com a participação também da Comissão Permanente de Resíduos Sólidos. Destacamos aqui que dentro desse sistema também devem ser possibilitados os mecanismos para obtenção de informações dos órgãos municipais, o acompanhamento da sociedade, envolvendo também a Ouvidoria Geral do município, tendo em vista que ela recebe as contribuições, sugestões e críticas quanto ao sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, e também a geração de relatórios, mapas e pesquisas como produto de todas as informações obtidas no sistema. E com todo esse conteúdo desenvolvido também, o Poder Público Municipal deve gerar os documentos e os dados e disponibilizar para a sociedade como um documento público, garantindo também o controle social no sistema. Quanto à definição de pequenos e grandes geradores, o instrumento de planejamento fez a definição e classificação em que o pequeno gerador de resíduo sólido domiciliar é aquele que atinge até 200 litros ou 50 quilos por dia, e o grande gerador supera essa geração, ou então os condomínios ou não residenciais ou de uso misto com uma geração igual ou superior a 1.000 litros por dia. Daí, quanto aos resíduos da construção civil, ficaram classificados em até 200 quilos ou meio metro cúbico por dia, isso a partir de uma média diária de geração, avaliando mensal, pequeno gerador, e o grande gerador, aquele que supera essa geração de 200 quilos ou meio metro cúbico por dia também. Isso tendo em vista o atendimento aos regramentos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos, na obrigatoriedade de fazer a classificação e a devida responsabilização do grande gerador. Quanto às metas de planejamento, que eu vou falar um pouquinho dos 9 programas que foram desenvolvidos no projeto. Os programas tiveram suas metas e ações traçadas considerando as exigências e as preconizações legais, as técnicas de engenharia que estão consolidadas, a viabilidade temporal para sua execução, os custos envolvidos na sua implementação, as aspirações sociais, a demanda por recursos humanos, materiais e também financeiros. Aqui é possível verificar o modelo de quadro que foi utilizado para apresentar os programas no planejamento de Conceição de Macabu. Verifica-se aí
que é dividido em o que e como fazer. Posteriormente, quem que participa envolvendo os aspectos de supervisão, gerenciamento, execução, a participação, acompanhamento e também a regulação e fiscalização. E quando que as ações devem ser executadas e, por fim, um outro aspecto na última coluna aí quanto à prioridade, envolvendo o grau de relevância, que é classificado em baixo, médio e alto, e também aqueles com prioridade legal. Aqui verificamos os 9 programas de planejamento, que serão discorridos posteriormente a esta lâmina, os quais possuem 55 metas, distribuídas em 389 ações. No item 8.1, eu vou falar um pouquinho do programa 1, que trata-se da qualificação, estruturação e fortalecimento institucional e gerencial. Seus objetivos estão atrelados em adequar, fortalecer e qualificar a estrutura institucional e gerencial dos serviços correlatos à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Conceição de Macabu, em promover a integração da sociedade, do terceiro setor, do setor produtivo e da administração pública, e também em promover o aperfeiçoamento da gestão pública para a melhoria e proteção ambiental, social e econômica. Quanto ao programa 2, seus objetivos estão atrelados em assegurar instrumentos legais que promovam o desenvolvimento sustentável no município, em assegurar ao município a possibilidade de exigir a correta gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos e a faculdade de punir o não cumprimento das diretrizes legais. Quanto ao programa 3, fontes de negócio, emprego e renda, destacamos seu objetivo em fortalecer o setor de materiais recicláveis, fomentar ações que contribuam para a geração de negócios, emprego e renda, oferecer incentivo para as empresas que são propulsoras dos 5Rs, assegurar a viabilidade de comercialização das mais variadas tipologias de resíduos recicláveis recuperados no município. Quanto ao programa 4, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com equilíbrio econômico-financeiro, destacamos o objetivo de atingir o equilíbrio econômico-financeiro considerando as necessidades de investimentos para a melhoria da qualidade dos serviços, a promoção, a conformidade legal quanto às formas de cobrança para os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Quanto ao programa 5, serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos com qualidade a todos, destacamos os objetivos atrelados à universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com qualidade a todos, regularidade e também minimização dos custos operacionais. Quanto a dispor de veículos e equipamentos adequados para o gerenciamento dos resíduos sólidos. E, por fim, garantir o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos por parte dos grandes geradores. Quanto ao programa 6, atrelado em garantir a efetivação da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados e a valorização da área de passivo ambiental existente no município. Seus objetivos estão atrelados em garantir a efetivação da disposição final adequada dos rejeitos das várias tipologias de resíduos que são gerados no município, em promover, se viável, a gestão associada para a destinação final de rejeitos gerados no município e, por fim, em promover a recuperação e a valorização das atuais áreas de disposição irregular de resíduos sólidos em Conceição de Macabu. O programa 7, redução, reutilização e reciclagem, objetiva promover o reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem dos resíduos sólidos e também promover a implementação da logística reversa no município, assegurando o reaproveitamento e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos que possuem a logística reversa obrigatória. Programa 8, participação e capacitação técnica de grupos interessados, objetiva fomentar a participação dos grupos interessados no gerenciamento dos resíduos sólidos, principalmente daqueles
através da capacitação e inclusão social dos catadores de materiais recicláveis e as pessoas físicas de baixa renda, envolvendo também as indústrias e os atravessadores de materiais recicláveis. Dispor equipe capacitada para prestação de serviço de qualidade. Por fim, o último programa, o programa 9, Educação Ambiental na Gestão e no Gerenciamento de Resíduos Sólidos, está atrelado em assegurar ao município ações de educação ambiental que contribuam para a promoção do desenvolvimento sustentável, a valorização ao atendimento do princípio dos 5 R's, priorizando a redução de geração dos resíduos na fonte geradora, frente à reutilização e reciclagem, e, por fim, quanto à sensibilização e orientação da população abrangida pela esfera do projeto, quanto ao correto gerenciamento dos resíduos sólidos. Isso tudo objetivando a implementação de tudo que foi planejado. Aqui eu vou trazer alguns exemplos das ações estruturais sugeridas para o Poder Público Municipal. Inicialmente, sugerimos a implantação de uma unidade de triagem de resíduos sólidos ou galpão de triagem, a implementação de 2 ecopontos, onde um deles preferencialmente deve ser integrado com uma área de triagem e transbordo de resíduos da construção civil, a instalação de 22 locais de entrega voluntária, tanto na sede e um no distrito de Macabuzinho, e um projeto piloto de implementação de composteiras condominiais em escolas da rede municipal de ensino, visando abarcar as práticas de compostagem. Quanto às estimativas de custo, aqui mostramos o que foi gerado a partir das ações do planejamento para os 20 anos do projeto. Inicialmente, frente aos mecanismos de cobrança, para 2021, no período imediato, R$ 345 mil. No prazo curto, pouco mais de 66 milhões. No prazo médio, um pouco mais de 56 milhões. E no longo, pouco mais de 155 milhões. Nos 20 anos de planejamento, foram obtidos os dados que, para a implementação do planejado, resultariam em R$ 277.704.383,02. Quanto aos mecanismos para o monitoramento e avaliação, tendo em vista proporcionar a verificação do planejado. Aqui eu vou mostrar um fluxograma também das ações para garantir o monitoramento e avaliação do plano, envolvendo indicadores de gestão, indicadores de avaliação da satisfação dos usuários, as ouvidorias e também o preenchimento dos indicadores previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tudo isso para proporcionar a sistematização dos dados coletados e gerados, gerando um relatório de acompanhamento do plano, o qual deve ser divulgado e proporcionado para a sociedade. Posteriormente, eu vou falar um pouquinho de modo um pouco mais detalhado de cada um daqueles ícones do fluxo, quanto à avaliação e monitoramento da eficiência dos programas propostos. Foram sugeridos indicadores de gestão para avaliação e monitoramento da eficiência e implementação dos programas propostos, o qual objetiva avaliar e monitorar a implementação, eficiência e eficácia da aplicação dos programas, dos projetos e das ações que foram inseridas no plano. Cada programa tem um conjunto de indicadores específicos para proporcionar sua avaliação e seu monitoramento, e estes devem ser feitos com uma frequência anual. Nessa lâmina eu vou mostrar um pouquinho de como que está distribuído os indicadores de gestão nos 9 programas de planejamento, os quais totalizaram 59 IGs, indicadores de gestão.
Quanto aos mecanismos de avaliação e satisfação dos usuários, foi sugerido no planejamento a aplicação de questionários socioambientais a cada 2 anos, distribuídos conforme apresentado em tela, dividida em 2 bacias no município, envolvendo a mesma fração distribuída para os ecopontos, onde foram sugeridas a aplicação de 379 questionários para a sociedade, um processo de revisão da quantidade de questionário a cada 4 anos. Este processo contém cerca de 13 indicadores de satisfação dos usuários, envolvendo varrição de vias e logradoras, capina e roçada, a pintura de meio-fios e poste, limpeza e manutenção de meio-fios e sarjetas, poda e corte de árvores, limpeza de bueiros, boca de lobo, limpeza de córregos e rios, limpeza de terrenos baldios, limpeza de locais para eventos, manutenção das áreas públicas, a coleta de resíduos verdes, a coleta regular ou convencional, e a coleta seletiva envolvendo o sistema porta a porta ou por meio dos locais de entrega voluntária, verificando a satisfação dos usuários em si e não. Quanto aos indicadores previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, verifica-se um quantitativo de 50 indicadores, apresentado e distribuído conforme mostrado em tela, envolvendo indicadores socioambientais e culturais, indicadores de desempenho, os quais ainda são divididos em operacionais e econômico-financeiro. Quanto à ouvidoria, destaca-se que as ouvidorias ela têm o objetivo de receber sugestões, críticas, denúncias, avaliações e ideias dos cidadãos, proporcionar integração entre as ouvidorias e que essas devem produzir relatórios trimestrais. Aqui em tela eu mostro um pouquinho do fluxograma da operacionalização dos mecanismos de avaliação através da ouvidoria municipal, envolvendo o processo de recebimento, reclamação e ou sugestão, o encaminhamento, o acompanhamento e a divulgação dos processos. Tudo isso para que o município tenha um conjunto de informações para proporcionar a caracterização da situação e a qualidade do sistema através da avaliação dos serviços públicos que são ofertados para a municipalidade. Também deve ser gerado, pelo menos uma vez ao ano, o relatório de acompanhamento, isso para que a população venha avaliar e esteja ciente sobre as informações e proporcionando também o auto-monitoramento da Prefeitura Municipal. Quanto ao processo de revisão e atualização do plano, é necessário para garantir os ajustes e o aperfeiçoamento dos programas, metas e ações, tendo em vista a realidade observada no momento, no processo de análise e atualização, mantendo que o instrumento de planejamento seja sempre aplicável ao momento atual. O ciclo de planejamento do plano envolve inicialmente a ação de planejar, que vem sendo feito nesse momento, a implementação das ações, o processo de monitoramento e avaliação e, enfim, a revisão. Em atendimento ao que é previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi sugerido que o primeiro processo de revisão fosse feito em 2028, compatível com o plano plurianual do município, e as demais revisões a cada 8 anos, sendo a próxima em 2036. Quanto às considerações finais, destaco que o planejamento envolveu a apresentação de alternativas para a gestão associada e ou PPPs, que são as parcerias público-privadas, a contratação de empresas que se responsabilizem pela disposição final de seus resíduos em outras localidades, principalmente a curto prazo,
Sugere-se a aproximação com o setor produtivo, fabricantes, comerciantes, importadores, dentre outros, possibilitando o fomento à prática de logística reversa, envolvendo a devida responsabilização pós-consumo. O planejamento almejou cumprir todas as exigências legais da Política Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a fim de garantir a continuidade e prioridade na obtenção de recursos envolvendo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, junto ao governo federal e ao governo do estado. O cronograma de custos e investimentos necessários, ele foi elaborado após uma análise das contas públicas no município. E, por fim, eu destaco que o planejamento também apresentou ainda um conjunto de alternativas para que o poder público municipal venha a obter recursos visando garantir a execução dos investimentos demandados no horizonte do projeto, tendo um item específico definido como fonte de recursos acessórios. A referência bibliográfica dessa apresentação envolve o produto 6 do plano, que é o arquivo institucional da Demetrio Engenharia, construído em 2021. E a partir desse momento eu vou encerrar a apresentação e abrir para que a sociedade venha tirar suas dúvidas, fazer suas sugestões e outros questionamentos. Ângela, tá me ouvindo? Olá, Everton, estou ouvindo sim. É porque só Tá. agora que liberou o microfone para gente aqui. Tá, eu acabei de liberar aqui. Pensei que estava liberado. Não. Eu já Tá. até te mandar um WhatsApp aqui. Uhum. Tem um participante aqui que tem um apontamento a fazer. Uhum. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia. O senhor pode, por gentileza, falar o nome do senhor, inicialmente? Eu me chamo Douglas. Eu sou da Secretaria de Saúde, mais precisamente da Vigilância Ambiental, e eu senti falta de uma política assim, mais específica com a parte do gerenciamento de resíduos sólidos dos serviços em saúde. Por quê? O que acontece hoje? Hoje a gente faz de uma forma que ela é muito solta para a gente. E quando você coloca ali no esboço que é de responsabilidade da Proambiental, ficou para mim muito vago. O que o município vai fazer? Qual vai ser a nossa contrapartida nessa relação, tendo em vista que a grande maioria do resíduo de saúde ele é incinerado. Então, assim, a gente não tem assim, um direcionamento. O que a gente pode fazer a nível de município para a gente poder aproveitar esse serviço que ele já é efetuado, porém, hoje, a única empresa que faz o gerenciamento, ela está em outro município. Então, de certa forma, a gente só está tendo ônus com esse serviço, e o bônus a gente não está conseguindo. Então, eu senti falta, assim, de alguma coisa mais específica com relação a esse serviço. Uhum. Na verdade, o que acontece? No produto propriamente dito, o senhor vai ter acesso às informações um pouco mais detalhadas que eu vou discorrer aqui. Tem o produto 5, que é o produto de planejamento, que ele é bem pormenorizado. Ele vai contextualizar de forma bem mais detalhada para o senhor ter uma noção de como que foi feita a sugestão quanto às práticas de gerenciamento envolvendo os resíduos de serviço de saúde, né? E o primeiro ponto aqui que merece destaque é que inicialmente o Poder Público Municipal, conforme eu comentei em uma das lâminas da apresentação, ele deve fazer a categorização do pequeno e do grande gerador. Porque o poder público municipal ele tem a sua responsabilidade em cima daquilo que ele gera. E o grande gerador ele deve ser responsabilizado pela sua prática e a função do poder público municipal seria de acompanhar e fiscalizar essa prática de gerenciamento e exigir que os grandes geradores eles tenham os seus planos de gerenciamento e acompanhar também a implementação desses planos por parte do privado. Daí, quanto às outras práticas envolvendo o gerenciamento dos resíduos,
o senhor vai verificar em um dos tópicos do produto 5 ou do produto 6 que existe uma série de informações que vão nortear as práticas de gerenciamento. E é uma opção do poder público municipal escolher a empresa que vai executar o serviço. Entende? Eu não sei se foi. Ressaltar também, Everton, que esses produtos que você citou, todo esse material, ele está disponível não só no site do plano de gerenciamento, como também na Secretaria de Meio Ambiente com uma versão impressa. Exato. E o senhor pode, depois se o senhor quiser passar o contato do senhor para mim, eu fraciono e envio a parte do produto, dos 2 produtos, quanto do produto de prognóstico, né, que envolve esse detalhamento que eu estou comentando com o senhor, né, quanto do produto 7, que na verdade vai virar o plano propriamente dito, né. Eu mando essas partes do produto para o senhor ter uma ciência um pouco melhor de como que vai funcionar o gerenciamento. Porque na apresentação a gente acaba apresentando uma síntese, né? De forma bem simplificada, porque se o senhor pegar o produto na íntegra, ele tem cerca de 900 páginas envolvendo a orientação para o poder público municipal. E se fôssemos detalhar todo o planejamento aqui, iríamos ficar aí um dia inteiro. Sabe por que assim, o meu grande questionamento, o meu grande receio é o seguinte, porque acho que a grande maioria sabe, hoje nós temos aqui, pelo menos, vou chutar assim, por alto, umas 20 salas de pequenas cirurgias no município, na parte mais especificamente da parte odontológica, e aonde é gerada uma grande quantidade de resíduos, porém, quando você não tem uma fiscalização de fato, você fica muito solto. Então, o meu receio, assim, com a questão da parte ambiental, lá, nossa parte de saúde especificamente, é os acidentes. Porque a hora que acontecer o acidente, quem vai ser responsabilizado? A corda vai focar para qual lado? Então, assim, é para a gente ter um norte na nossa saúde, porque parece que nós estamos em ilhas diferentes, né? Muita gente acha que nós, da vigilância ambiental, da saúde, somos da Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, fica uma coisa muito, muito vaga. A gente precisa, de repente, em algum momento, se falar para a gente poder entender isso aí. A gente não está na questão de ser punitivo, não. A gente quer ter um norte, uma direção, até para poder orientar as pessoas que fazem esse serviço, porque, assim, nós temos uma memória muito curta. Teve um acidente há vários anos com sede 137. Então, assim, qual é o nosso medo hoje? É de você não gerenciar, não ter um norte, e acontecer a mesma coisa que aconteceu em Goiânia. Então, assim, por coisas que foram deixadas ao longo dos anos, não. Amanhã a gente vê, depois a gente vai vendo. Então, como a gente não tem essa realidade, eu sei que, poxa, você fazer um plano é muito, muito grande. Então, assim, o que eu gostaria, com relação à saúde, é que a gente tenha assim, um acesso para a gente poder ter um norte. Porque chega o prestador de serviço para a gente hoje lá, eu preciso fazer um plano. Como? O quê? E aí, como é que a gente faz? Então, a gente tem que ter uma direção. Existe tudo incluído nesses materiais que a gente tem disponível. Tranquilo. Os materiais eles foram construídos tendo em vista toda a legislação aplicável, né? E principalmente a RDC, que inclusive é da Anvisa também, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a 222 de 2018. Está tudo embasado lá, detalhado em cima do que existe previsto legalmente também. Daí, uma sugestão para que o Poder Público Municipal venha dirimir esse tipo de problema é fazer os planos de gerenciamento de cada unidade, para dentro desses planos fazer a verificação das particularidades e em cima da particularidade de cada local definir quais seriam as ações nos momentos e nos riscos, né? Seriam as ações de emergência, contingência, preventiva e corretiva, entendeu? Para deixar mais norteado o ente ou a estrutura do poder público municipal que vai ter acesso a esse documento. E essa questão, inclusive, que ele citou dos consultórios odontológicos, são consultórios particulares. Então, cabe ao poder público fiscalizar e orientar. E o setor de fiscalização orientar para que sejam elaborados os planos desse tipo de consultório. Tem que exigir.
e a gente, como órgão fiscalizador, avaliar se esses planos estão dentro dos padrões exigidos pela legislação e pelas normativas e aprovar ou não esse plano. Né? Mas cabe ao poder público fazer esse tipo de exigência para esse tipo de setor. Exato. E exigir relatório, digamos que trimestrais, a atualização e revisão a cada ano. O plano de gerenciamento ele é um pouco diferente do plano de gestão. O plano de gestão ele visa nortear o poder público municipal em como atuar. O plano de gerenciamento ele já é mais particular. Ele está mais atrelado ao ente executivo, que vai pôr a mão na massa mesmo e fazer funcionar o sistema. Entendeu? Isso, Ângela, o plano de gerenciamento ele é obrigatório não só para o resíduo de serviço de saúde, para os grandes geradores também das outras tipologias. A exemplo dos geradores de resíduos da construção civil, dos grandes comércios também, que superam aquela geração mínima lá também, que são classificados como grandes geradores. Enfim, o poder público municipal vai precisar fazer uma fiscalização e controlar para que ele não seja responsabilizado e arque com esses custos que devem ser atribuídos para o gerador. Tá certo? Certo. Alguém mais tem algum apontamento, alguma dúvida, alguma sugestão a fazer? Tá certo, Angela? Tudo certo. Por aqui a gente já encerrou. Encerrou? Então tá ótimo, então. Você vai querer falar alguma coisa, Angela? Frente ao... Só agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje, que participaram. Agradecer à empresa e parabenizar pelo trabalho, sempre muito minucioso, muito cuidadoso, muito bem elaborado. Foi uma parceria que foi muito produtiva e vai trazer uma série de responsabilidades para o município, mas, ao mesmo tempo, traz para a gente também uma segurança em atuar na questão dos resíduos, né? Eu acredito que esse seja nossa última reunião, assim, por vídeo, né? Sim. Não fiz nenhuma. Aham. E agradecer a vocês e parabenizar mesmo a equipe da empresa e a GEVAP também, né, que proporcionou que o município tivesse esse presente, né, que foi a elaboração do plano, que é algo muito complexo para ser elaborado, não é algo fácil e nem simples, né, e que a empresa cumpriu o papel dela com absoluta competência. Tá ótimo. Tá ótimo, Ângela. Muito obrigado pelas considerações. Eu gostaria também de agradecer a presença de todos e a contribuição do colega ali também bem pertinente e interessante, tendo em vista os regramentos, o que é inserido dentro do planejamento. Agradecer ao grupo de acompanhamento do projeto também, que foi bem participativo e contribuiu bastante para que conhecêssemos a realidade do município e construíssemos um planejamento que atenda às suas particularidades, né? Agradecer ao Sávio também no cantinho ali, ó. Ele quer falar. Pelo apoio também. Ele quer falar também? Então pode falar, Sávio. Sim, Everton, eu gostaria de, nesse momento, registrar e agradecer a presença do secretário de Obras, Carlos. Obrigado, cara. E o secretário de Serviços Urbanos de Limpeza Pública, José Carlos, o nosso Zezé também. O Zezé da Procura. Né? E os demais representantes da saúde, da administração, da fazenda. Né? Legal. Assim, é um momento muito importante. Nós estamos fazendo a gestão do plano, né? O problema maior vai ser implementar as ações contidas nesse plano. Não será fácil, mas eu acho que sim, que com relação ao meio ambiente, é algo que nós temos que nos desafiar. Sim. É fazer com que o meio ambiente realmente ele seja importante para o município. Que até hoje o meio ambiente nunca foi importante para a municipalidade. A gente tem que ter essa visão, né? Sim. Esse plano municipal ele vai ser a referência
para que a gente faça implementação nesses próximos anos. Não só nessa gestão atual, como com as futuras gestões também. Sim, futuras gerações, exato. A gente agradece muito ao trabalho de vocês, a importância que vocês estão dando na execução desse plano, tá? E como eu falei com você em outros momentos, vocês são bem-vindos ao município e com certeza os nossos contatos não se encerrarão ao término do plano. A gente quer continuar mantendo essa parceria para outros projetos, né? Tá ótimo. Tá ok? Então, muito obrigado a você e toda a sua equipe, a todos os funcionários que estiveram aqui presentes no mês de fevereiro, né? Foi. Que nos tirou uns 2 dias do carnaval, né? Ainda bem que não tinha folia na rua, né? É verdade. Sempre... para ficar compatível com o nosso trajeto na região, né? Precisamos até sacrificar o carnaval do pessoal. Ainda bem que não teve a folia na rua, né? Pois é. É verdade. Muito Mas obrigado. tá bom. A gente vai conversando, tá bom? Mas tá ótimo, sabe? Obrigado também pela consideração do senhor. Fico contente com o senhor ter comentado da participação de demais funcionários públicos, extremamente importantes também no processo de implementação do planejamento, né? E eu reforço aqui um ponto que o município ele foi contemplado com um produto um pouco diferente dos outros planejamentos que já foram desenvolvidos por nós, né? Recentemente, surgiu a demanda de elaboração do manual operativo, que na verdade ele não faz parte do conteúdo mínimo do artigo 19 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele é um estudo complementar, que foi definido como um produto 8, Ângela, que ele trouxe algumas metas prioritárias e nesse produto o Poder Público Municipal vai ter em forma de processo mecanismos que vão facilitar e implementar as ações do planejamento. Então, diferente do que foi feito anteriormente, vai ter um produto complementar que vai deixar muito mais fácil a implementação do projeto, né? E eu reforço aqui o agradecimento a todos e sempre que precisar eu fico à disposição também, pode contar com a gente aí para sanar dúvida e procurar definir qual que vai ser a melhor ação para vocês, tá? Ok, muito obrigado pelo carinho, tá? Tá ótimo, gente. Grande abraço a todos. Tenham um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.